Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Estou bastante feliz, alegre, feliz com o Senhor por mais esta oportunidade de estar aqui na sua casa, juntamente com os irmãos, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu gosto bastante, irmãos, de ficar no meu cantinho, só ouvindo, né? Porque diz a Bíblia que é melhor ouvir do que falar, né? E quando a gente ouve, a gente aprende mais. E nesta noite, irmãos, eu já tenho ouvido muita coisa aqui que os irmãos já cantou, até o hino agora falou, que o nosso Deus é o nosso Deus do impossível. E eu tenho certeza nesta noite, irmãos, se você veio buscar aqui a sua bênção, o Senhor vai te dar nesta noite. Eu gostaria de perguntar aqui para os irmãos, quantos aqui nesta noite precisam de um milagre do Senhor Jesus? Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nos últimos dias que estamos vivendo, irmãos, nós precisamos pensar no sobrenatural. Nós precisamos, irmãos, pensar nos milagres de Jesus Cristo. Nesses dias, irmãos, eu tenho visto muita a necessidade do povo pelos milagres de Jesus. E nesta noite eu queria falar aqui um pouquinho para os irmãos de uma ocasião que aconteceu na palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 7. Vamos ler o versículo 11 e 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus, para ir já adiantando. Pouco depois seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com eles seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 13. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então chegando, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Amém, irmãos? Meus irmãos, quando nós lemos essa palavra aqui, nós vamos conhecer essa história da viúva de Naim. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando Jesus estava indo para Naim, ele se deparou com uma pessoa. Eu perguntei aqui para os irmãos, quantos nesta noite esperam o milagre do Senhor Jesus? Todo mundo me levantou a mão. Mas, meus irmãos, só recebe milagre de Jesus quem precisa e quem move o coração do Senhor Jesus. Nessa noite, se você realmente, meus irmãos, precisa do milagre de Jesus, então faça da seguinte maneira, meus irmãos. Se você tem uma necessidade, apresenta para Deus agora, enche o coração dele de compaixão e misericórdia por sua vida, que o Senhor vai te dar nessa noite. Meus irmãos, nós vemos aqui que aquela mulher, quando ela estava ali saindo com seu filho, a primeira informação que nós temos na Bíblia é que ela era viúva. A primeira luta dessa mulher, meus irmãos, ela era viúva. Os irmãos sabem muito bem, né? Vocês devem conhecer como que é a vida de uma viúva, né? Ela perde o seu companheiro, e naquele tempo ali, meus irmãos, quando a mulher perdia o seu esposo, ela perdia ela perdia a esperança de vida. Por quê? Porque o seu marido que era o sustento dela, porque naquela época as mulheres não podiam trabalhar. E aquela mulher, meus irmãos, ela perdeu a esperança dela do futuro. Por quê? Porque ela era viúva. Era a primeira dor que aquela mulher sentia. E aí, meus irmãos, quando nós vemos aqui na segunda informação, ela estava levando o seu filho para ser enterrado. O segundo sofrimento dela, ela era viúva e estava enterrando o seu único filho. Aquela mulher, meus irmãos, ela já não tinha esperança de nada. A sua tristeza estava derramada sobre a sua vida. Talvez hoje, meu irmão, você chegou na sua casa, jantou, almoçou, viu o sorriso da sua esposa, viu o sorriso do seu filho, e até agora você não deu um glória a Deus. Então glorifique a Deus, irmãos, que tem muita gente que está muito pior do que nós. E ali, meus irmãos, quando aquela mulher ali estava chorando, Jesus se deparou com ela. Meus irmãos, quem acredita que o Senhor Jesus está aqui, você vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque todo homem que encontra com Jesus, ele não sai com a mão banando. E ali, meus irmãos, na hora que Jesus viu aquela mulher, ele parou-se, encheu-se de íntima compaixão.
Aleluia. Quando ele olhou para aquela mulher, ele se sentiu misericordioso com ela, porque ele viu que ela era viúva e estava enterrando o seu filho. E aí naquele momento, meus irmãos, Jesus ele parou e disse para ela: não chores. O Senhor nesta noite está falando para você, irmão, não chores mais, porque hoje é o fim da tua luta, hoje é o fim da tua enfermidade, hoje é o fim que o Senhor vai te dar, hoje a solução dos teus problemas. Irmãos, nós temos que acreditar no sobrenatural. E ali, meus irmãos, aquela mulher, quando ela parou, que ela ouviu que Jesus não chora, Jesus foi lá e tocou no caixão. Meus irmãos, até hoje tem uma lei, né, que fala que se você parar um cortejo fúnebre, ou você ao mesmo desrespeitar um cortejo funeral, né, você vai estar sendo desrespeitoso com a família do defunto. Mas, meus irmãos, Jesus ele parou aquele velório, sabe por quê, irmãos? Para mostrar para todo mundo que ele é o dono da vida, da morte e da lei. Que a letra mata, mas o Senhor ele vivifica. E quando ele parou aquele cortejo, meus irmãos, todo mundo ali ficou parado, pasmo. Mas o Senhor Jesus, eu penso até que os discípulos falaram: meu Deus do céu, Jesus agora ficou doido, ele vai ser preso. Mas, meus irmãos, na hora que ele parou aquele cortejo, ele chegou para o moço e falou assim: moço, a ti te digo, levanta-te e anda. E ele pegou a bênção, irmãos, e entregou para a mão da mãe daquele menino. É a mesma coisa que o Senhor hoje vai fazer na sua vida, meus irmãos. Ele vai pegar a sua bênção e entregar na sua mão. Talvez hoje você veio aqui com um grande problema. Saiba de uma coisa, que o Senhor não manda recado, Ele entrega na sua mão. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade.